Raiva, medo, ódio, traumas, violência. Essas são características que remetem à impulsividade negra de Tokyo Revengers. Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao reino dos mangás e eu sou o Renan. Hoje nós vamos discutir aqui sobre esse tema da impulsividade negra, que muitos vêm tendo muitas dúvidas, se é um poder, se é um estado psicológico, e hoje a gente vai conversar, claro, um pouquinho mais a respeito. Só que antes disso, se você está chegando aqui pela primeira vez, já senta o dedo no like, se inscreve aqui e vem fortalecer o nosso reino. E não se esquece dos nossos conteúdos extras, por exemplo, os nossos reviews. Aqui em cima no card você encontra o último review do capítulo 231, que fala bastante sobre essa impulsividade negra. Vamos para a vinheta que depois a gente tem bastante coisa para conversar. Esse é um vídeo que eu já vou avisando pra vocês, não foi fácil gravar. E como eu tô gravando agora, né, não está sendo fácil, principalmente que vocês sabem que os meus vídeos eu não sigo um roteiro específico que eu fico lendo, e sim quando eu estudo uma ideia e venho conversar, trazer pra vocês, sem precisar ficar lendo. Então vou tentar explicar o impulso negro da melhor forma possível, do que eu compreendi, e espero que vocês compreendam também, e se tiver divergências, obviamente, nos comentários vocês trazem pra gente continuar esse debate. Mas a impulsividade negra, primeiramente a gente precisa colocar ela de quando ela surgiu no mangá. Foi no final mais ou menos do arco da Bonten que a gente começou a ouvir mais sobre ela, mas durante leituras e releituras você percebe que essa impulsividade negra, essa escuridão dentro do personagem Mike, ela está dentro de todo o mangá desde os primeiros arcos. Só que agora que a gente recebeu um nome para essa personificação que o Mike tem, essa impulsividade que ele tem dentro de si. E aí, claro, né, a gente vai ver outros personagens. Um que já está caracterizado, que também tem essa impulsividade negra, é o Tyrannosaurus, líder da Hokuhara Tandai e uma das 3 divindades. Mas nós temos outros personagens de Tokyo Revengers que a gente desconfia que também tinham essa impulsividade negra. Um deles é o Taiju Shiba e o outro é o Izana. Principalmente o Izana por causa dos comentários do Kakusho dentro do arco da Tenjiku, onde falava que o Izana não tinha limitações de poder e muito menos do que era certo ou errado, baseando todas as suas ações praticamente em violência. Inclusive, né, a sua própria irmã foi morta com seu aval. Então a gente vê que ele realmente tinha um pezinho nessa impulsividade negra, principalmente pelas suas ações. Mas voltamos ao Mike e a impulsividade negra, que é relatada aí no arco final muitas e muitas vezes. O que ela seria? Seria um poder especial? Seria um poder sobrenatural? Não, se atentem a isso. Não é um poder especial, não é um poder sobrenatural. A impulsividade negra nada mais é do que o reflexo do ódio do personagem, da raiva que ele contém dentro de si, principalmente que é destravada por vários traumas que eles tenham passado. O Tyrannosaurus, como vocês sabem, ele teve uma infância muito difícil, ok, muitas pessoas têm infâncias difíceis, mas ele estava em um país totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente, com uma mãe que não cuidava dele, porque ela era doente, ele ficou totalmente abandonado, foi criado por traficantes, por pessoas violentas, e aprendeu sobre violência e, digamos assim, os ganhos que a violência daria para ele desde criança, desde muito pequeno. Sem contar que ele acabou precisando matar pessoas, sem desenvolver o seu cérebro, digamos assim, do que era o certo e do que era o errado. Então ele já tinha esses traumas desde pequeno, sem contar que ele sofreu aí atentado à morte e quase morreu, foi baleado. Então ele também tem essa mente um pouco quebrada, não sabendo distorcer o que é o certo e o que é errado. Por isso que ele tem esses vários traumas e que destravou nele também essa violência imensa através desses impulsos negros. E o Mike, sim, eu sei que vocês querem saber do Mike. O Mike, ele vai por um caminho muito parecido, porque apesar dele ter uma infância, digamos assim, um pouco melhor do que a do Tyrannosaurus, a gente viu que ele também sofreu muito com a morte do seu irmão, o Shinichiro.
Só que a gente também tem a questão dos pais do Mike, que nunca ficou tão claro o que aconteceu com eles, mas ele foi criado com o seu avô, então ele também foi negligenciado pelos pais. E os traumas dele só aumentaram conforme o tempo. Morte da sua irmã, morte de amigos e assim por diante. E essa escuridão dentro dele só foi se aflorando cada vez mais. E as pessoas se perguntam, tá, mas mesmo assim, isso veio do trauma, veio do medo, veio da violência, veio da raiva, mas não é um poder? Não, galera. Nós estamos em um mangá que retrata um mundo similar ao nosso, um planeta Terra normal onde as pessoas não têm poderes. Por mais que vocês possam falar, nossa, o Mike daquele tamanho, a Senju daquele tamanho, consegue derrotar uma cambada de gente, faz parte do roteiro, mas são personagens sem poderes especiais. O que acontece que muita gente confunde o Impulso Negro com poderes sobrenaturais, com poderes especiais, é que a gente tem um destravamento de todo o potencial do corpo humano. Por que eu digo isso? Quando a gente vê, por exemplo, uma ação que remeta o perigo, o medo faz a gente congelar, faz a gente reter a nossa ação, nem que seja por alguns segundos. Se a gente vê uma explosão acontecendo, a gente se assusta, a gente tem medo. Se a gente vê um carro vindo em alta velocidade na nossa direção, às vezes a gente vai tentar correr de medo, mas o que acontece muitas vezes é de você se assustar, você travar, nem que seja por alguns segundos. Isso faz parte do corpo humano, é parte do sistema nervoso, é parte do psicológico do ser humano. Agora, o Impulso Negro, ele parte muito do princípio emocional que a pessoa destrava tudo. Ou seja, ela deixa de ter esse medo e passa a não ter o medo de nada. Então ela encara tudo com 100% do teu potencial. Ela deixa de ter medo, por exemplo, da morte. Se você deixa de ter medo da morte, você começa a partir com tudo pra cima porque você não tem medo de perder sua vida. E isso é baseado completamente na violência, o prazer da violência que o Tyrannosaurus tem, por exemplo, e o Mike, não que ele tenha esse prazer, dito aí no Impulso Negro, mas ele expande a sua força sem limitações algumas, e isso faz parte justamente desses impulsos negativos através do ódio, ou seja, quanto maior o ódio, quanto maior a raiva, maior é o potencial que eles conseguem extrair do corpo humano. A gente tem a força física como uma característica de treinamento, a pessoa que treina fisicamente, artes marciais, mas também tem essa questão do impulso, que ela destrava tudo do seu corpo para dar o máximo de si, sem pestanejar. E isso também acontece porque a partir do medo ser perdido, a pessoa não vê então essas limitações para agir de qualquer forma. Ela perde também o senso do bem e do mal, do certo e do errado. É o que acontece muitas vezes, por exemplo, nas ações do Tyrannosaurus e muitas vezes nas ações do Mike. A gente cansou de ver em alguns futuros onde o Mike mata os seus próprios amigos, ou seja, ele perde todas as suas emoções e perde também o apreço à vida, às amizades. É o que acaba fazendo ele matar. A gente tem aí a divisão do Impulso Negro, principalmente do Mike, porque a gente vê que ele luta contra isso na maior parte do tempo. Nesse arco final, parece que ele está tomado por esses sentidos negativos, mas durante todo o mangá você percebe que ele tentou de algumas formas afastar os seus amigos para que eles não fossem influenciados pelo esse lado negativo que ele carrega, por essa escuridão que aflora. Recentemente, no capítulo 231, um pouquinho antes se a gente for levar, nos capítulos anteriores, a gente está vendo Ken Wakui transformando essa impulsividade negra através da arte, com sombras, com auras, o que acabou confundindo algumas pessoas com poderes especiais, mas nada mais é do que demonstrar através da arte a escuridão dentro do corpo deles. E durante o capítulo 231, você vê que existe uma escuridão imensa atrás do Mike. Aquilo nada mais é do que o peso de tudo que ele carrega, todo o ódio que ele foi construindo com o tempo, todos os traumas que foi construído com o tempo, mostrando aí também de onde vem todo esse poder dele. Mas, como eu cansei já de repetir aqui, não é um poder especial, é apenas um modo de destravar todas as suas emoções a partir do momento que você as perde, ganha muito mais poder. Mas não é um poder especial, é um poder
que está guardado dentro do corpo, sem nenhum tipo de limitação. Fico até redundante repetindo alguns termos, mas acredito que vocês conseguiram captar. E se a gente for retornar para compreender ainda melhor, no final do arco da Bonten, quando a gente tinha lá no futuro e tudo mais, aquela caixinha com as conversas de 12 anos atrás, o que cada um ia fazer daqui 12 anos, quando o Takemichi acha a parte do Mike, tem aquela fitinha especial, depois ele vai assistir aquela fita, dentro daquilo, se vocês lembrarem, o Mike fala que ele não consegue controlar o seu outro eu, como se tivesse alguém dentro dele, o que remete também à dupla personalidade, ou seja, ele está tão quebrado mentalmente, ele tem tantos problemas, tem problemas para lidar justamente com esses traumas que ele sofreu, que ele começa a perder o controle de si próprio. Então, nesse capítulo especial da Bonten, lá quando ele está abrindo essa caixa, fica bem claro que o Mike ele tenta lidar com isso, mas ele percebe que isso é mais forte do que ele, essa escuridão que acaba tomando o seu corpo. E durante esse arco final ficou bem claro, porque o Mike soube da morte do Draken, mas ele já está mentalmente tão fodido que ele nem está conseguindo, por exemplo, sentir emoções, por exemplo, como a tristeza, como a própria raiva na sua aura de violência ali, de responder com choro, com por que isso aconteceu. Então ele já nem tem essa parte da raiva, e sim a parte da raiva concentrada na escuridão para a violência. Ou seja, você vê nos olhos dele que nem mais aquele olho negro está sendo presente nesses últimos capítulos, tomado por um olho branco, que mostra um pouquinho do que o Kakusho falou quando ele disse que lutava contra um fantasma. Ou seja, você já não vê fio de vida dentro do Mike. É como se fosse mesmo um fantoche, uma marionete, vivendo um corpo oco dentro apenas com ódio. E é mais ou menos isso o que os impulsos negativos têm a dizer, têm como significado. Eu espero que vocês consigam compreender um pouco melhor, dividindo essa minha experiência do que eu acho desses impulsos negativos, esses impulsos sombrios. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com amigos, Twitter, Facebook, YouTube, Manga Livre, onde vocês verem, WhatsApp, onde vocês quiserem, ajudem fortalecendo o nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.